não é? Vão ser contados. Todos esses episódios da história de Portugal serão contados ao rei de Melinde. Mas aí começa a ocorrer os entraves, não é? Então, Baco, entre as coisas terríveis que ele faz, ele vai até o fundo do mar e consegue convencer Éolo para soltar os ventos, Éolo, o deus dos ventos, soltar os ventos que moravam nas cavernas marinhas, e esses ventos vêm para naufragar as naus portuguesas. Mas Vênus chama suas ninfas e essas ninfas atraem os ventos. Olha aí, o processo de personificação, os elementos da natureza, né? Então os ventos se desviam das naus e conseguem manter a salvo. Então ele vai chegar também num local onde Baco vai se transformar, vai assumir a personalidade de um sacerdote local muçulmano e vai espalhar mentiras, dizendo que os portugueses estão vindo para matar as pessoas, roubar. Então eles armam lá uma armadilha para matar os portugueses. Mais uma vez, Vênus intercede, impede que o navio consiga que chegue, né, nas costas desse país onde eles serão mortos. Ok, eu estou resumindo bastante, mas para quem lê o cordel vai ter uma visão muito boa. Também aqui os slides estão o esquema todinho, né? Então depois que eles conseguem finalmente chegar às Índias e trazem as especiarias e tudo, é o momento de serem premiados. Então a deusa Vênus os conduz até a Ilha dos Amores. Interessante que lá em Camusim nós temos, né, uma ilha chamada Ilha dos Amores. É também o nome de uma pousada lá. É de frente de no momento em que o rio se encontra com o mar, né? O rio Acaraú, salvo engano, né? Então você atravessa de balsa para o outro lado e você chega nessa ilha. Se você tiver um transporte, através de lá você consegue chegar em Jericoacoara. Você passa por uma vegetação que parece lunar, né? São plantas típicas de mangue, ok? Mas voltando para cá, então a Vênus os premia, levando para uma ilha onde eles ficarão com as ninfas, cada uma mais bela que a outra, né? Imagine esse pessoal no... Bom, mas voltando para o que realmente interessa, o certo é que elas usam de artimanha. Eles correm atrás dela, elas correm muito mais rápido que qualquer mortal, mas elas se mantêm só um pouquinho à frente deles para ouvi-los, né, louvando, elogiando-as e tal. E aí lá nesse local ocorre um banquete e a Vasco da Gama é mostrado uma espécie de uma máquina onde mostra o futuro, tanto o passado glorioso como o futuro de Portugal, que é um futuro, ele já antecipa que serão momentos difíceis, né? Então ele já está aqui falando desse domínio espanhol. Como lembramos, como já citei no encontro passado, após a morte de Dom Sebastião, como ele não deixou herdeiros, o trono espanhol passou a comandar o trono português. Português virou colônia da Espanha. E nós, como éramos colônias de Portugal, acabamos virando subcolônia. Éramos colônia da colônia. Tá? Mas depois, tempos depois, houve a quebra desse laço de submissão e Portugal volta a ter autonomia. Mas de toda forma, aqui os Lusíadas já estão falando desses momentos difíceis que Portugal viverá, né? Que Portugal viverá. Então, para além da história, gente, Paulo da Gama, irmão de Vasco da Gama, era o comandante de um dos navios. Quando eles estão retornando, o Paulo, irmão de Vasco da Gama, morre de umas febres. Então eles chegam muito tristes quando eles chegam
em, em Portugal, né? Ok? Então aqui tem todo o mapa de como é o trajeto, por onde eles passaram. Há um episódio muito interessante quando eles contornam a parte sul do continente africano, que é o episódio envolvendo o gigante Adamastor. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, ok? Ah, bom, então o Concílio dos Deuses. Há um episódio chamado do Velho do Restelo, também vou falar daqui a pouco. O fogo de Santelmo é um episódio, é um fenômeno natural. Quando o navio, que tem a torre muito alta, né, o mastro muito alto, passa por uma região que está com muita energia estática, a eletricidade pode fazer com que apareça uma luminosidade na parte mais alta, né? Esse foi o episódio do Fogo de Santelmo, que é explicado de maneira mitológica, né? Essa é a graça exatamente dessas obras do período, né? Qualquer coisa, qualquer incidente que hoje explicamos racionalmente era explicada à luz do mito, da mitologia. Ok? Então, outros episódios, o rei de Melinde acolhe os portugueses, quando ele conta a história de Portugal. A pedido de Baco, Éolo envia ventos poderosos para naufragar as naus lusitanas. Vênus envia as ninfas que afastam os ventos. O episódio da Ilha dos Amores, né? São os episódios, alguns dos episódios mais destacados. Eu preparei aqui, gente, uma comparação entre os Lusíadas e as epopeias clássicas anteriores. Em que pontos eles se aproximam e em que ponto eles se distanciam. Primeiro, as semelhanças, né? Tal como as epopeias clássicas, leia-se aí as epopeias de Homero, a epopeia de Vigílio. Os Lusíadas trata-se de uma narrativa em versos, né? Por sinal, é um dos pontos de contato com o cordel também, uma narrativa em versos. Apresenta estilo solente e grandioso em versos decassilábicos. O que é isso, gente? Então, é um texto para ler assim com impostação de voz, né? É solene, é grandioso. Então, ele usa os versos decassílabos, quer dizer, você tem 10 sílabas poéticas em cada verso, né? 10 sílabas poéticas. Depois, quando a gente chegar lá nos trechos, a gente conta juntos. Assim como determina a tradição clássica, é dividida em 5 partes: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Da mesma forma que as epopeias clássicas, os Lusíadas inicia-se em medias res. O que é isso, gente? Em latim, significa já próximo do desfecho, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a Ilíada começa, ela fala de uma guerra de 10 anos. Quando ela começa, já está no 9º ano. E os 9 anos para trás da guerra são recuperados através de flashbacks, né? Constantemente os personagens vão nos contar o que aconteceu nesses 9 anos que não são cobertos no início da epopeia. Do mesmo jeito, quando os Lusíadas começam, a história já está, a nau já está, as 3 naus, né? Já estão próximos ali de Madagascar. Então, tudo que aconteceu da saída de Portugal a cruzar todo o lado ocidental, o sul, a parte meridional, né, a parte sul do continente, até chegar lá em Madagascar, tudo isso é contado através de flashbacks. Quando eu fui escrever o cordel, ao contrário de outras obras, não negocia muito bem essa relação com o flashback, né? Então, em geral, o cordel ele é cronológico, a história é contada cronologicamente. Então, eu tive que quebrar a estrutura do texto
para colocá-la de forma cronológica. Então este cordel começa lá saindo de Portugal e passando por baixo da África até chegar nas Índias. Mas não é o caso da obra original. A obra original começa já próximo do seu término. Ela começa em média res. Unidade de ação, fixação no presente. Traz heróis que representam as virtudes da nação. Tal como a Odisseia de Homero, a obra de Camões é uma epopeia do mar. Utiliza a fórmula de abertura da Eneida. A Eneida de Virgílio, escrita em latim, começa como arma virunque cano. É a primeira frase, que traduzindo do latim significa canto, as armas e o varão, com V. Então, canto, as armas e o barão. Como é que começam os Lusíadas? As armas e os barões assinalados. Então ele repete a fórmula de abertura. Mistura a ação guerreira com cenas sentimentais e reflexões filosóficas, né? Então você tem uma combinação de vários elementos. Como uma telenovela. Uma telenovela atende a vários públicos, né? Você tem a parte mais ligada ao romance, aos sentimentos. Tem a parte mais engraçada. Você tem a parte mais reflexiva, né? Então isso é uma estratégia para você ganhar o máximo de público. O fatalismo, o destino dos homens é traçado pelos deuses. Então as epopeias têm essa percepção. Os deuses traçam o destino dos homens. Os homens são meio como que marionetes cumprindo aquilo que é decidido lá no alto, né? Então essas são as semelhanças. Mas para além delas há também diferenças. A primeira delas, que é muito interessante, é a combinação da mitologia greco-romana com a cristandade. Então você tem personagens, né, que se misturam lá, ok? Então, apesar a perspectiva da abordagem cristã, como se vê a seguir, em que Baco, fingindo adorar os santos católicos, é chamado de Deus falso. Então, é uma coisa muito... Tem algumas contradições que só podem ser entendidas à luz da época que se vivia. Já falei sobre isso, que o classicismo em Portugal ele apanha uma sociedade em conflito. Havia uma Idade Média que se recusava a passar e uma modernidade que clamava por vir. E Portugal estava ali no meio. Ao mesmo tempo que você tem todo esse investimento na arte, você tem a Inquisição, né? Livros sendo queimados. Então, essas contradições do período, elas estão também expressas dentro da obra. Você tem que entender o homem, a mentalidade de Camões, né? Ao sabor do seu tempo, para entender como ele se encontrava dividido. Por isso que alguns dizem que ele já antecipa muito do barroco. Lembram? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então você tem os jogos e contradições em Camões. Então, mesmo trazendo essa mitologia, então você tem momentos como este aqui. Aqui os dois companheiros conduzidos, onde com este engano Baco estava, põe-se em terra os joelhos e os sentidos naquele Deus que o mundo governava. Os cheiros excelentes produzidos da pancaia odorífera queimava o tioneu e assim por derradeiro o falso Deus adora o verdadeiro. Baco se finge ser um sacerdote para poder enganar os espiões. 2 espiões são mandados antes que eles cheguem lá naquele local. E então o que é que faz Baco? Assume a personalidade de um sacerdote local. Então esse sacerdote local
ele coloca lá uns santos, e esse sacerdote vai adorar esses santos para poder enganar os espiões, para que eles voltem e dizem: olha, lá a religião é cristã, podem vir, né? Então ele diz que nesse momento, quando Baco, trajado de sacerdote, adorava os santos para me enganar, ele diz que o falso Deus adora o verdadeiro. Então são contradições. Como é que ele é falso Deus? Então ele não existe? Ele existe, mas não é um Deus? É aquelas perguntas que não se faz a ficção, né? Não se faz a ficção. Porque aqui à meia-noite, todos os apetrechos lá da Cinderela desapareceram, mas o sapatinho de cristal permaneceu, né? Tantas outras perguntas que você pode fazer à ficção que não devem ser feitas, né? Diria Chicó. Sei não, só sei que foi assim. Outra diferença, essa muito marcante, é que as epopeias elas tratavam de um assunto muito antigo, já desaparecido na bruma dos tempos, né? Aqui o que acontece é que ele vai trazer um assunto muito próximo, né? Notem, o livro é de 1578, né? E o Vasco da Gama faz a viagem em 1497. Então nós temos aí pouco mais de 80 anos separam o episódio do livro, o que não era comum, né? Você tinha séculos e séculos, né? Nas epopeias clássicas, séculos e séculos que tinham acontecido. É só vocês verem, por exemplo, que a Eneida é mais ou menos ali do século I, né, do século I da era cristã, e ele vai tratar da fundação de Roma. Então são séculos, né, no passado. Então aqui há essa diferença, ele traz um episódio que ocorreu há pouco tempo, não é? Ok? Apesar de o protagonista Vasco da Gama pertencer à elite, não se trata, como nas epopeias clássicas, de semideuses. Então você tem, por exemplo, Aquiles, é filho do mortal Peleu com a deusa Tétis, né? Então eles são sempre semideuses, né? Filho de um mortal. Também Enéas também da Eneida, também ele é um semideus, filho de mortal com imortal, ok? Bom, dito isto, eu separei alguns trechos e farei breves comentários. Não verei todos os trechos, mas vou citar alguns. Então, a abertura. As armas e os barões assinalados, olhe, as armas e os barões assinalados. 10. As armas e os barões assinalar. Só conta até a tônica da última palavra. Que da ocidental praia Lusitã. Só conta até tan. Então, nós temos aí uma estrofe composta por 8 versos, cada verso com 10 sílabas poéticas, não sílabas gramaticais. E o tipo de rima também, onde vai rimar? Nós já vimos, os ímpares rimam com os ímpares, pares rimam com pares e terminam as dois últimos versos, é um dístico, quer dizer, rima uma com o outro, né? Então, as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Tabropana. Tabropana, gente, era o antigo nome do Sri Lanka. Sri Lanka é uma região, é um país, hoje tem outro nome, inclusive. Não sei se é Birmânia, não posso assegurar. Consultem aí, por favor. Então, na época, a Tabopana era o antigo nome da Sri Lanka, ok? Que também já foi chamado de Ceilão. Então,
juntinho da Índia. Então ele está dizendo que Vasco da Gama e seus homens passaram por mares nunca antes navegados. Por quê? Porque Bartolomeu Dias não foi até lá. É claro que eles estão se referindo aos ocidentais, porque aquela região do Índico havia trânsito constante entre a Índia e Moçambique, era constante. Então ele está dizendo que dos ocidentais, ninguém, através dos mares, chegou onde Vasco da Gama e seus homens chegaram. Depois ele disse que eles foram além da Taprobana, né? Taprobana, é difícil dizer o nome. Taprobana, que era o antigo nome da Sri Lanka, vizinho às Índias. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E aí agora vem os dois versos que rimam entre si. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e arte. Então, aqui ele já está se referindo, gente, ao fato de que os portugueses teriam ido até as Índias não apenas para buscar especiarias, mas para espalhar a fé cristã e para levar avante a glória do rei de Portugal. Então eram heróis não apenas comerciais, mas nacionais e da fé. Essas coisas todas se cruzavam, ok? Então essa estrofe inicial, gente, os mais antigos sabiam de cor, né? As armas e os barões assinalados e por aí. Então procurem também aprender aí, gravar. Então aqui nós temos a proposição, ele está dizendo sobre o que vai falar. Outro trecho que eu selecionei para vocês, pessoal, foi a invocação, em que eles vão clamar a inspiração da parte de uma divindade. E vós, tágides minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene que não tenham inveja as de Hipocrene. Então você vai ter que entender que Febo é um deus romano, que é o equivalente a Apolo, deus da música, da luz, da eloquência, né? Deus da beleza, às vezes confundido com o deus Hélio. Deus Hélio tinha o carro de sol que cruzava as regiões celestes, e ele foi confundido também com Apolo. Então Febo e ele vai falar de Hipocrene. Hipocrene, na mitologia, era uma fonte onde você bebia água e você se inspirava. Okay? As águas tinham vários poderes. Né? Lá no inferno havia uma que você bebia e se esquecia. Ok? Então aqui ele está dirigindo-se às Tágides, pedindo a elas um estilo grandíloco e corrente. Aqui eu peguei um trechinho, são vários trechos, gente, eu coloquei aqui muitos trechos, mas eu estou pulando do oferecimento, né? Em que ele vai se dirigir ele vai oferecer a Dom Sebastião. Em vós os olhos têm o mouro frio, em quem vê seu exercício afigurado, só com vós ver o bárbaro gentio, mostra o pescoço ao jugo já inclinado. Tétis, tudo cerúleo senhorio, tem para vós por dote aparelhado, que aperfeiçoado ao gesto belo e tenro, deseja de comprar-vos para genro. Tétis, todo cerúleo senhorio, é praticamente um trava-língua. Tétis, todo cerúleo senhorio,
Tétis era a deusa do mar, era a mãe de Aquiles. Cerúleo vem de céu, que é o nome também do azul, azulado, né? Que tem a cor do céu, cerúleo. E por que senhorio? Senhorio é o império, né? O domínio. Então ela está dizendo que ela tem o domínio do mar. O mar, Tétis, tem o domínio do mar, que é o cerúleo senhorio, o reino azulado. Ok? Então vocês percebam a dificuldade. Ele vai constantemente trazer histórias e personagens da mitologia greco-romana. Então, para você entender, você tem que estar consultando constantemente. Então, procurem uma edição que tenha notas, que traga notas de rodapé. O trecho da narração, pessoal, começa ainda no canto 1, são 10 cantos, no canto 1, na estrofe 19, e começa assim: já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, os ventos brandos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. Da branca escuma os mares se mostravam, cobertos onde as proas vão cortando, as marítimas águas consagradas, que do gado de Próteu são cortadas. Próteu era filho do Oceano e de Tétis. A ele cabia guardar o gado marinho do seu pai. Então, aqui ele já se refere, pessoal,